Convido a todos e todas para que abram as suas Bíblias comigo na Epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo número 4, versos 14 ao 16. Nós estamos pregando expositivamente a Epístola de Paulo aos Efésios e estamos aqui na altura do capítulo 4, versos 14 a 16. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você já ouviu falar da síndrome de Peter Pan? Bom, Peter Pan, ele é um personagem muito famoso, ainda mais com as crianças nessa época de férias. Peter Pan é um personagem muito presente nos desenhos da Disney. E uma das características de Peter Pan é que ele não cresce. Ele vive como um menino e está residente na terra do nunca. Daí, por isso só, quando um adulto ou uma adulta se recusa a crescer, a agir como adulto ou adulta, algumas linhas de psicologia definem esta pessoa como portadora da síndrome de Peter Pan. Quem poderia culpar Peter Pan de não desejar crescer? Afinal de contas, meus irmãos e irmãs, crescer, os adultos sabem, não é fácil. Crescer envolve quebrar o casulo de borboleta. Isso requer esforço para sair do casulo. Crescer envolve enfrentar argúrias, dificuldades, assim como o milho de pipoca. Precisa passar por um calor excessivo para explodir como uma nova criatura. Crescer, com certeza, dói. E se pudéssemos, muitos adultos aqui decidiriam viver como crianças, alimentados pelos seus pais a vida toda. Entretanto, a alternativa ao crescimento é a infantilidade. E Deus não deseja ter-nos como infantis. Deus reprova a infantilidade. Por exemplo, ela é retratada como ausência de conhecimento de Cristo. Lá em Hebreus, em seu capítulo de número 5, verso 10, o autor de Hebreus lamenta dizendo: olha, eu queria falar com vocês como adultos sobre coisas acerca de Cristo, mas vocês são crianças, tenho que tratar com vocês com leite. Em outro momento, a infantilidade é retratada como carnalidade, como nos horizontalizando com o mundo. Pessoas não crentes. Paulo faz isso em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo de número 3, quando disse: eu não vos pude falar como espirituais, mas tive que falar como carnais, porque vocês são crianças em Cristo. Duras palavras. A infantilidade para nós, então, não é uma alternativa. Nós precisamos crescer. Deus deseja que nós sejamos adultos e adultas. O texto de hoje fala sobre isso. Aliás, o texto de hoje é bem direto. Ele nos dá duas ordens bem claras. Não seja criança, cresça. Vamos ver a primeira ordem. A primeira ordem está no verso 14, quando é bem taxativo. E ele diz assim: para que não sejamos como
meninos. No grego, a palavra menino, ela pode ser traduzida com tranquilidade como criança. Por exemplo, algumas traduções utilizam isso, como a Nova Versão Internacional, a famosa NVI, e também a tradução de Jerusalém, e outros textos mais utilizam a palavra criança. Deus não nos quer como crianças. E talvez você possa estar se perguntando aí, mas espere um pouco, pastor. Jesus Cristo não disse que nós deveríamos ser como crianças para entrar no reino dos céus? Sim. Está lá em Mateus, em seu capítulo 18, verso de número 3, se não se tornarem como crianças, não podem entrar no reino de Deus. De fato, Jesus Cristo disse isso. Entretanto, o termo criança usado por Cristo não é o mesmo utilizado pelo apóstolo Paulo. Quando Jesus Cristo diz que nós devemos ser crianças, ele diz na humildade. Ele diz que nós devemos ser crianças na inocência. No conhecimento bíblico, o Senhor não nos quer infantis. Portanto, a esfera de atuação do termo criança é outro. Com Cristo, a atuação é na inocência e na humildade. Este é o sentido que Jesus utiliza para repreender os seus apóstolos que estavam brigando entre si para ver quem é o maior. Agora, nesse texto, o termo criança é outro. Aqui está sendo usado o conhecimento. Deus não nos quer infantis no conhecimento bíblico. Ele reprova isso. E por isso que a metáfora, ela continua, que é uma comparação, e podemos afirmar nesse texto que Deus não nos quer como crianças dentro de um barco no mar. Porque esta é a imagem do texto. Não mais sejamos como crianças, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. O apóstolo Paulo se utiliza aqui de expressões marítimas para ilustrar como Deus não nos quer, como crianças dentro de um barco, sendo levados ao sabor das ondas. Vem um vento mais forte, leva para um lado. Vem um vento mais forte do outro lado, vai para o outro. E nunca conseguem chegar ao porto. E Paulo se utiliza dessa metáfora para falar que nós não devemos estar sempre ao sabor de ventos de doutrinas diferentes, porque a palavra doutrina é evocada aqui nesse texto. E esses ensinamentos, eles são veiculados por homens persuasivos. Por isso que o texto diz que nós não devemos nos deixar persuadir por artimanhas, homens descritos como astutos, mas com fim e objetivo mesmo, que é conduzir ao erro doutrinário, o erro do conhecimento. Portanto, o quadro que o apóstolo Paulo pinta é que nós estamos em um mundo em que existirão homens astutos, doutrinariamente falando. Eu quero enfatizar doutrinariamente falando, porque a hermenêutica ela nos importa. Nós não podemos usar um texto fora do contexto, isto é um abuso, que estamos falando de erro doutrinário. Existem homens que vão veicular doutrinas, e esses homens serão persuasivos, serão astutos, mas com o fim de conduzir o povo ao erro. O outro autor bíblico utiliza essa mesma preocupação, e é Judas, lá na sua epístola de um capítulo só, no verso 12, Judas diz, ou descreve estes homens assim: esses são homens como rochas submersas, homens como Recife, que ficam embaixo da água e o seu barco está andando, ou navegando, vamos usar melhor a metáfora, e esbarra nesses grandes recifes e afunda. O que o texto está dizendo, meus irmãos e irmãs, que nós vivemos em um mundo hostil à fé cristã, que homens tentarão nos seduzir e nos capturar a erros doutrinários. Portanto, muito cuidado com aquilo que você ouve, muito cuidado, sobretudo, com aquilo que você gosta. Não é porque alguém escreveu um livro, não é porque alguém tem um canal do YouTube, que você deve emprestar o seu tempo,
e os seus ouvidos a esta pessoa e permitir que ela ocupe os seus pensamentos. Isto não dá autoridade, mas infelizmente o prestígio dessas pessoas acaba nos seduzindo. Devemos tomar muito cuidado com a tendência de nos deixarmos impressionar por qualquer coisa. Então, lemos o livro X. Puxa, esse livro é muito bom, vou adotar esta ideia. Ah, não, agora eu li outro livro. Fantástico esta ideia, vou adotar também. Ah, mas eu vi um canal no YouTube que, olha, dá receita pronta. Gente, não existe receita pronta para ser cristão e para ser cristã. Aliás, existe uma, a Bíblia, que deve ser interpretada de forma correta, ortodoxa, como Deus a quer. Nós não encontraremos receita pronta para enfrentar dificuldades diferentes para pessoas diferentes, em mundos diferentes, em contextos diferentes. É absurdo pensarmos que vamos encontrar receita pronta. Nós precisamos recorrer aos benefícios da graça que o Senhor nos concede, ao conhecimento bíblico, duro de ser conseguido, porque você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudá-la e conhecer acerca dela. E, sobretudo, buscar a Deus em oração. Isto é vida difícil. Deus requer isto de nós. Isto é ser adultos. Portanto, Deus não nos quer como crianças dentro de um barco a deixar-nos persuadir por homens que aparentemente são brilhantes, mas não cuidam da tua alma. Estão mais interessados em seduzir vocês, ou nós, aos seus ideais e projetos longe de Deus. Tomemos cuidado, nós precisamos chegar ao porto final, como diz Deus, utilizando essa mesma metáfora do barco, e não nos deixarmos sermos atraídos por pregadores, pseudo-pastores, que dizem ter encontrado a fórmula mágica de resolução de tudo e de todos. Não. A vida cristã não é assim que se trafega. Portanto, nós devemos tomar cuidado com esta ordem. Cresçamos. Ou seja, não sejamos crianças. A primeira ordem é esta. Cresçamos é a próxima. Não sejam crianças. Não sejamos crianças. Não vamos nos deixar encantar pelas modas do dia a dia. Agora são duas ordens. A primeira é esta. Não seja criança. A segunda ordem é cresça. Pois bem, eu estou me concentrando nos verbos desse texto. Cresça. Porque é isto que é o desejo de Deus. Veja no verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Muito bem. Como devemos crescer, então? Tudo bem, nós vamos crescer, mas como? E o texto nos ajuda, de pelo menos algumas maneiras. Primeira, você cresce quando ajuda o outro. E o texto destaca isto. Veja aí no verso 16 alguns segmentos do texto que apoiam isso. Está interessado Paulo em estimular a igreja para que cada parte auxilie toda a junta, na cooperação de cada parte. E esses dois segmentos que eu acabei de citar, do verso 16, descrevem a essência do cristianismo. Nós nos engrandecemos, nós crescemos diante de Deus quando servimos ao próximo em nome dele ou por ele. Eu vou repetir porque isto é essencial. Nós crescemos ou nos engrandecemos diante de Deus quando servimos ao próximo em nome dele ou por ele. Você quer crescer? Torne Cristo a sua plateia. É para ele que nós devemos viver. É isso que o Senhor quis ensinar aos seus apóstolos quando disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Você quer ser um grande homem? Quer ser um grande marido? Sirva a sua esposa e seus filhos. Quer ser uma grande esposa? Sirva seu marido
e seus filhos. Você quer ser o melhor empregado? Sirva os demais empregados. Mas, pastor, eu vou ser capacho dos outros? Essa é uma péssima forma de ilustrar o que Cristo quer de nós. Será que você é tão orgulhoso, orgulhosa, para tentar competir com todos que estão à sua volta? São os outros que são a sua plateia? É Cristo que é a tua plateia. E se Cristo quer que você se submeta, submeta-se, subordine-se. Aos outros, sim, mas em nome dele. Por Cristo. Isto é ser adulto. Isto é engolir a seco. Isto é maturidade. O problema é quando nós não temos Deus como a nossa plateia principal. Nós queremos ser grandes diante de nós mesmos. Eu não levo o desaforo para casa. É mesmo? Que coisa interessante. Eu não vejo essas palavras sendo proferidas pelos lábios de Cristo. Eu não vejo. Todas as vezes que queremos ser grandes diante de nós, nós nos apequenamos. Cristo levou muito mais do que desaforo. Quem é você que pensa que é melhor que Jesus? Se o meu Senhor levou uma cruz, como não levarei também? Se meu Senhor foi esbofeteado, como recusarei ser esbofeteado sem merecer? Portanto, tomemos cuidado. Todas as vezes que queremos nos engrandecer diante dos outros, nós nos diminuímos muito. Engrandeça-se diante daquele que é a tua plateia principal. Cristo. Engrandeça-se diante dele. Os demais somos todos coadjuvantes. O único protagonista é Cristo. Quer ser grande? Tenha Cristo como sua plateia. Senhor, faço isso por ti, não por eles. Esta é a tua filosofia. Senhor, sofrerei isso porque te amo. Mas isso deve ocorrer no anonimato entre ti e teu Senhor. Isso é adulto. Isso é maduro. Isso não se aprende em livros. Se aprende vivendo, sendo esbofeteado e sofrendo. Portanto, a grande pergunta é: quem é o seu Senhor? Se o seu Senhor é você, você sempre estará servindo a si mesmo e seus desejos. Ficará frustrado e frustrada porque toda a batalha está baseada só em você. Se o seu Senhor é a aprovação dos outros, ficará sempre frustrado e frustrada porque tentará a aprovação dos demais. Portanto, o seu amor acompanhará quem você serve. Se você serve a Deus, se sentirá gratificado, ainda que odiado por homens, ainda que perseguido pelos outros. Portanto, nós crescemos quando ajudamos o outro, quando servimos o outro. Uma outra forma de crescer é quando nós ajudamos a igreja, quanto corpo, como comunidade. Veja que o verso 16 continua assim: efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O aumento do corpo de Cristo. E o corpo aqui é a igreja, a comunidade dos salvos. O membro da igreja não vive para si mesmo. O membro vive em função do corpo. É por isso que nós somos membros de uma igreja. O corpo nos interessa. Você não vê uma mão desproporcional ao braço. O que adianta ser uma mão muito eficaz, tendo o triplo do tamanho de uma mão e tendo um braço mirrado? Não, tem que ser proporcional. Eu tenho que me interessar pelo crescimento do braço, pelo provimento do corpo. Eu tenho que servir ao corpo. Precisamos nos ver como comunidade. E aqui eu quero tomar por empréstimo um ditado, talvez um pouco surrado, mas também pertinente nesse momento, que é um ditado do presidente Kennedy, dito ao povo norte-americano em determinado discurso. Não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Eu quero parafrasear: não pergunte o que tua igreja pode fazer por você. Pergunte o que você está fazendo pela igreja. O que você está contribuindo para o corpo de Cristo. Você, qual que é o teu tributo individual?
Avalie-se. O que você tem contribuído? Portanto, nós crescemos quando ajudamos o corpo. Uma outra forma de crescimento é quando nós amamos o conhecimento bíblico. No verso 16 continua assim, no seu texto. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O amor nesse texto, ele é associado à edificação, à construção, conceitos tão próprios à engenharia civil. O amor nesse texto, eu quero repetir, eu sou um homem que repete as coisas. Talvez seja uma serenidade precoce, talvez não tão precoce, mas a repetição nos ajuda. O amor nesse texto deve estar associado à edificação, à construção, ao conhecimento. Nós só crescemos quando estamos prestando atenção nos ensinamentos bíblicos ou na doutrina. Porque o texto está falando disto. Lembra que no começo, qual que é a ordem? Não sejamos crianças. No quê? No conhecimento bíblico. Porque o erro doutrinário está sendo evocado como grande problema. Eu não posso pegar aqui a palavra amor e trabalhar com ela como um fim em si mesmo. Olha, precisamos amar. Olha, precisamos amar. Precisamos amar. Amar em que sentido? Porque o amor pode estar associado a vários sentidos. Aqui o amor está associado ao conhecimento bíblico, como estamos vendo. Ele está associado à edificação. Assim como quando 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 diz que fala acerca do amor, ainda que não tiver amor, etc, etc, é o amor associado aos dons, à igreja de Corinto. Assim, quando nós falamos de amor, em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus, é o amor relacionado à figura de Deus. Assim, quando eu falo do amor, em Levítico 19, verso 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o amor associado ao próximo. Não amor como fim em si mesmo, como algo abstrato e subjetivo, como algo que não tem um foco. O amor aqui é o conhecimento bíblico, a qual nós devemos estimar, a qual o texto enfatiza para que o façamos, para que não sejamos como crianças andando em barcos. Nós precisamos amar o conhecimento bíblico, amar as verdades de Deus, nos empolgar com ela, tentar verificar o quanto estamos conhecendo acerca de Cristo e a sua palavra. Este é o amor que o texto exige de nós. Nós precisamos disto para crescer. A nossa estatura será medida a partir destes itens. Quanto de conhecimento bíblico nós temos? Nós continuaremos agindo como infantis, quanto menos conhecermos da Bíblia. Veja, por exemplo, o povo de Israel, a qual Moisés tinha que levar até o Egito. Infantis, brigando por qualquer coisa, por água, por pão, por desejos, porque não tinham sombra. Gente, falta de conhecimento da revelação de Deus, da grandeza de Deus. Quanto menos conhecermos a Deus, menos dispostos estaremos a sofrer, menos dispostos estaremos a tolerar, menos dispostos a perdoar, menos dispostos a sermos cristãos. Seremos como o mundo, apenas nos reunindo a fins. Não podemos fazer isso. Somos desafiados a crescer porque Deus nos quer grandes. Portanto, não sejamos crianças, cresçamos. Como? Ajude o próximo, concentre-se em alguém mais além de si mesmo. Ajude a tua igreja. Ame o conhecimento de Deus. Se você não fizer isso, experimentará várias terras do nunca. Nunca vai conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido por você. Nunca irá amadurecer como Deus quer você maduro. Porque a maturidade são para os fortes, para aqueles que não têm medo de desbravar terras diferentes, que estão dispostos a sofrer. Nunca se enriquecerá fazendo parte como um membro ativo da família de Deus, sempre estará mirrado, como um braço definhando.
Essas são as terras do nunca. E que Deus ajude para que nessas terras você nunca venha pisar. Você não precisa ser Peter Pan. Deus não quer Peter Pans. Adentre a terra de Deus e seja um adulto, uma adulta. Que Deus nos ajude.